Vamos lá. Alguns conceitos básicos que a gente vai ver aí durante o curso. Tem um negócio chamado valor presente, às vezes é chamado de principal, às vezes é chamado de capital. Inicialmente, a gente vai convencionar que a gente vai usar esse principal ou valor presente como P, tá? Depois a gente vai mudar para valor presente, mas inicialmente eu acho mais didático a gente considerar como P. É o capital atual, é como se eu fosse no banco, pegasse um dinheiro, no nosso exemplo, 15 mil reais, pegasse esse dinheiro e esse dinheiro seria o meu principal. Ou mesmo, olhando do ponto de vista de quem vai poupar dinheiro, é como se eu fosse no banco, fizesse um investimento hoje com um determinado valor. O valor futuro, VFM ou VF, ele é o. Deixa eu ver. Ele é aquilo que a gente vai pagar se a gente pega o empréstimo, ou é o dinheiro que a gente vai resgatar posteriormente quando a gente aplica em um investimento. Ou seja, o valor futuro nada mais é do que o principal mais os juros que eu ganhei ou paguei, né? Aí a gente vai ter o período de capitalização. O período de capitalização é o número de períodos que aquele dinheiro é corrigido por uma taxa de juros, né? Essa capitalização pode ser mensal, essa capitalização pode ser anual, essa capitalização pode ser diária, essa capitalização pode ser semestral. Por exemplo, como que vocês acham que é capitalizado o cheque especial do banco? Às vezes a gente fica com a conta negativa e o banco cobra uma taxa de juros, né? Como que vocês acham que é capitalizado essa taxa de juros? Alguém tem uma ideia? Ô, pessoal, falem, porque aqui eu não estou no Google Meet, eu não consigo ver agora. O que vocês acham? Como que é capitalizado o cheque especial? Alguém tem noção? Eu não faço ideia, professor. Nem eu, professor. É que vocês nunca ficaram devendo banco, né, pessoal? Graças a Deus. Tá certo? Então, é capitalizado diariamente. Existe uma taxa de juros que é anual, mas a capitalização dessa dívida sua, né, é diária. A mesma coisa no cartão de crédito. Alguém já ficou devendo cartão de crédito por um dia, dois, três? Também não, né? Ou já ficaram? Já, juros absurdo. Então, e essa capitalização é diária. Tem lá uma taxa anual ou mensal, mas a capitalização é diária. Aquela dívida sua, todo dia ela é corrigida. Então, a gente chama isso de capitalização. Então, pessoal, o princípio básico do juro simples é que a capitalização ocorre sempre em cima do mesmo valor, sempre em cima do capital inicial, tá? Vamos ver na prática isso, tá? Vamos pegar aqui deixa eu ver aqui se eu separei um exemplo aqui para a gente visualizar melhor. Deixa eu só trocar o slide aqui, que eu tenho um slide que explica de uma maneira bem interessante isso aqui.
Vocês conseguem ver uma tabelinha aí? Sim. Conseguem ver. Então, vamos olhar somente o lado esquerdo dessa tabela. Vamos supor que eu fui ao banco, peguei R$ 25.000. O banco me cobra juros de 2% ao mês. Né? Eu fui hoje, no instante T igual a zero, né? Fui lá, peguei R$ 25.500. 2% de 25 mil corresponde a R$ 500, né? E eu quero saber qual vai ser o valor da minha dívida ao longo do tempo, né? Então, vamos lá. Se eu estou pagando 2% ao mês, depois de um mês, a minha dívida é R$ 25.500. Depois de 2 meses, eu continuo pagando 2% de 25 mil. Depois de 2 meses, eu tenho lá, minha dívida é R$ 26.000. Por quê? Eu estou pagando 500 do primeiro mês e 500 do segundo mês. E por aí vai, né? Terceiro mês, 26.500, né? Considerando 10 meses, eu estou devendo 30 mil. Ou seja, eu paguei 10 10 vezes de R$ 500. Ou seja, a taxa de juros é a mesma e o valor que é capitalizado esse dinheiro é sempre o mesmo, é sempre os 25 mil. Então, na taxa de juros simples, eu sei exatamente qual é o juros que eu estou pagando é, de, uma, de uma maneira bem simples, né? Vocês, vocês têm que considerar sempre que, em taxa de juros simples, a capitalização é sempre sobre o mesmo capital. E aí, pessoal, a gente consegue ir para outros conceitos. Como eu disse a vocês, os juros ganhos, ele nada mais é do que uma fração do capital, né? Ele é uma remuneração do capital. E essa taxa de juros depende do tempo, aliás, a taxa de juros ela se mantém, mas os juros ele é maior quanto mais capitalizações tem, quanto mais tempo tem. Então, a gente consegue derivar uma formulazinha aqui bem simples, que é, que é o seguinte: juros ganhos é igual a principal, ou seja, o valor que eu estou tomando emprestado ou investindo, vezes uma taxa, vezes o período de tempo que eu estou emprestando esse dinheiro ou estou investindo. Então, juros é uma fração do capital, né? É uma parte do capital, né? Vamos pegar um exemplo simples aqui para que vocês visualizem isso. Um capital durante 4 meses, a uma taxa de juros de 3% ao mês, a gente quer saber quanto que ele vai ser esse valor dos juros. Então, eu tenho R$ 500, eu tenho a taxa de juros. Lembrando que a gente sempre vai calcular, né, em valores decimais, que 3% nada mais é do que 3 dividido por 100, vezes 4. Então, se eu aplicar R$ 500 a uma taxa de juros simples, 3% ao mês, durante 4 meses, eu vou receber de juros R$ 60. Esse é o meu prêmio, né? Essa é a remuneração que eu tenho do capital. Agora, vamos lá. Se eu tenho um valor presente, um principal, se eu somar com juros, eu vou ter o meu valor futuro. Ou seja, seguindo aquela lógica do exemplo anterior, né? Se eu emprestei R$ 500, aliás, se eu apliquei R$ 500, recebi R$ 60 de juros, depois de 4 meses eu vou ter R$ 560. Por consequência, né, a gente fala que montante é igual a principal mais juros, né? E aí, se a gente pegar o exemplo anterior, a gente vai achar um valor igual a 560. E aí, pessoal, a gente deriva outra formulazinha que é muito importante e é o que a gente vai usar para as nossas contas de juros simples. Já que montante
é igual a principal mais juros, e montante e principal, desculpa, e juros é igual a principal vezes taxa vezes número de períodos, se a gente usar essa fórmula, que é exatamente essa, só que agora a gente está considerando que juros é uma fração do capital, a gente consegue colocar o P em evidência e a gente chega a essa fórmula, que o montante é igual a principal vezes 1 mais I vezes N. E essa é a formulazinha de juros simples, que a gente vai usar para resolver boa parte dos exercícios de juros simples. Aquilo que eu disse para você, dinheiro não é grátis, ele tem sempre um custo associado, tá? Ele não é zero, né? Aqui, se a gente Professor, for você poderia voltar na última forma da slide passada, por favor? essa aqui, Me explicar, colocando em evidência como é que foi? ó, vamos voltar aqui, ó, talvez você entenda um pouco melhor. Ah, essa parte eu entendi, É, só não é só aquela outra. os juros é uma fração do capital, né? Ou seja, é uma parte do capital vezes uma taxa de juros, vezes o número de períodos que esse dinheiro ou fica guardado em investimento ou é um empréstimo bancário, né? Aí a gente fez as contas aqui, até aqui tranquilo? Sim, sim. Aí a gente sabe que o valor futuro ou o montante é o principal mais os juros ganhos, não é isso? Ou seja, se eu deixar os R$ 500 hoje no banco, quanto que eu vou ter daqui a 4 meses? Eu tenho o principal mais os juros ganhos. E como a gente sabe que juros é igual uma fração do principal multiplicado pelo número de períodos, a gente pode substituir os juros ganhos aqui nessa fórmula, que a gente consegue colocar o P em evidência. Tranquilo? Positivo, positivo. Beleza? Beleza. Ou seja, aquilo que a gente falou, não existe juro zero, né? Depois a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, né? Sobre o custo do dinheiro, os juros. A gente falou um pouco ontem sobre como que é capitalizado, como que é formada a taxa de juros, né? E se a gente for fazer um diagrama de fluxo de caixa, a lógica é essa: eu tenho um valor presente, esse dinheiro foi capitalizado um período de tempo, e o valor futuro nada mais é do que o valor presente, ou seja, o principal mais os juros ganhos, né? E aí a gente pode fazer várias simulações aqui, só com essa formulazinha, né? Nesse caso aqui é uma coisa bem simples, né? Eu fui no banco, apliquei R$ 100, o banco, depois de um mês, de um ano, eu fui lá na minha conta e tinha R$ 1.100. Eu ganhei de juros R$ 100. Para eu saber qual foi a taxa, o que que eu faço? Eu pego os juros ganhos, que foi igual a R$ 100, e divido pelo meu capital. Obviamente, eu vou ter a taxa de juros ganha nesse período, tá? Aqui uma representação gráfica, eu fui no banco, apliquei esse dinheiro. Ou seja, considerando o meu fluxo de caixa sobre o meu ponto de vista, eu desembolsei para posteriormente receber, né? Setinha para baixo é uma saída de caixa, setinha para cima é uma entrada de caixa, né? Aquilo que a gente falou anteriormente, o diagrama de fluxo de caixa, que, como eu disse para vocês, isso vai ser extremamente útil posteriormente, né? Nesse caso aqui, né, mostrando aqui um exemplo bem simples, né, de eu fui ao banco, apliquei R$ 100, né, o banco me paga 5% de juros, eu recebi após um período 5, depois no segundo período mais 5, eu recebi um total de 15 de juros, somei com o meu valor presente, eu vou ter o meu valor futuro, tá? Uma coisa que a gente vai usar sempre na fórmula, né? Em alguns casos, vocês vão ver
Muito I. E aqui a gente vai usar I, porque depois, se a gente for usar o J, isso acaba causando uma confusão lá na frente, tá? Então, a gente vai sempre usar taxa de juros como I. E deriva do inglês, da taxa de juros, né? Então, por isso que chama I, né? Outra coisa que é muito importante para a gente considerar aqui, no mercado financeiro, a gente usa o ano comercial. Por exemplo, quando a gente tem uma conta a ser paga, vamos supor que a gente tem um contrato na qual a conta vai ser paga todo dia 5. Pouco importa se o mês tem 28 dias, se o mês tem 31 dias, se o mês tem 30 dias. A gente sabe que todo ano, todo mês, a gente vai ter que vai pagar no dia 5. Então, a gente chama isso de ano comercial. Para todos os efeitos, nós vamos considerar que o ano é comercial nos nossos cálculos. Existem algumas especificidades de alguns investimentos, quando você tem uma capitalização diária, que aí você considera o número de dias úteis, enfim, né? Mas é mais exceção do que regra, né? Professor, Aqui, desculpa interromper sua aula, tem um colega querendo entrar. vamos lá. E aí, quais são os regimes de capitalização mais usuais, né? O mais usual mesmo, pessoal, é juro composto. Por que a gente tem que passar por juros simples, já que não é tão usado? É uma questão didática, né? A gente aprende algumas coisas de uma maneira mais suave, mais tranquila, quando a gente começa por juros simples. E facilita todo o nosso aprendizado posteriormente, tá? Vamos pegar aqui um exemplinho bem simples de capitalização de juros simples, né? Que vocês vão visualizar de uma maneira bem tranquila aí como que é a capitalização e qual é a lógica do juros simples que a gente até já falou anteriormente. A ótica do juros simples é que a capitalização é sempre sobre o mesmo capital. E isso sinaliza para mim que, para nós, né, que o meu juro sempre o valor dos juros vai ser exatamente igual, tá? Os juros ganhos vai ser exatamente o mesmo sempre, tá? Então, nesse exemplo, juros ganhos vai ser R$ 80, e o nosso saldo vai ser sempre o somatório desses juros, né? Então, a gente fala que no juros simples, ele tem, né, todo mês vai subir o mesmo valor. Aí, todas essas fórmulas aí que a gente passou anteriormente, né? Você pode estudar. Tá? Alguém quer falar alguma coisa, alguma dúvida? Professor, só queria saber se você vai liberar esses slides depois. Posso liberar, sim, fica tranquilo. Qualquer R$ 500 por aluno, tá? Eu ponho lá depois para vocês, tá bom? Então, aqui um resumo dessa fórmula aqui em arranjos diferentes, né, pessoal? Tudo isso eu consigo rearrumar isso aqui da maneira que cada um acha mais fácil. O que importa é que vocês saibam essa fórmula, tá? O que é relevante é isso. Aí, alguns exemplos aqui de como usar a fórmula, vocês vão ver que é uma coisa bem tranquila. E aqui alguns exemplos de cálculos, né? Nesse caso aqui, eu quero saber o montante que eu vou ter. Eu apliquei um capital de 50 mil a uma taxa de juros simples de 2% ao mês durante 3 anos. Eu quero saber quanto eu vou ter daqui a 3 anos. Então, vamos lá, ó. Eu tenho o principal, eu tenho a taxa de juros e tenho o período. Eu só preciso usar essa fórmula, né? Meu principal
a taxa de juros e o número de períodos. São 3 anos, mas a capitalização é mensal. Né? O que a gente faz? Passa, especificamente nesse caso, o período para mês, já que a capitalização é um mês. Ou seja, depois de 3 anos eu vou ter 86 mil. Tá? Vamos pegar um outro exemplo aqui. Eu fui no banco e achei um valor na minha conta de 117.800, tá? E eu não lembro quanto eu coloquei no banco. Eu sei que eu deixei lá durante 8 meses e o banco me pagou uma taxa de 3% ao mês. Então, vamos fazer essas contas, né? Eu tenho um montante, o principal que eu quero achar, né? Eu tenho a taxa de juros, 3% ao mês, vezes o número de períodos. Então, fazendo as contas, eu apliquei 95 mil e obtive, após 8 meses, uma taxa de juros de 3% ao mês, 117.800. Tranquilo? Então, vamos lá. Agora, para a gente achar o I, né? Ou seja, a taxa de juros. A mesma lógica, né? Eu tenho um montante, eu tenho quanto foi aplicado, né? E eu tenho um período, né? Então, eu posso achar a taxa de juros mensal. Já que é um ano, foi capitalizado 12 vezes. Fazendo as contas, a taxa de juros foi de 6% ao mês. E aí vai, vamos achar o N agora. Eu tenho um montante, que é 368 mil, eu tenho o principal, 200 mil, e tenho a taxa de juros, né? Substituindo aí na fórmula, né? Nós vamos achar que esse dinheiro, que eu apliquei 200 mil a uma taxa de juros de 7% ao mês, ele virou 368 mil após 12 meses. Né? E aí vai, a gente tem várias situações aqui na qual a gente pode fazer esses cálculos de uma maneira bem tranquila, mas é fácil, mas é muito importante que vocês comecem a treinar o raciocínio, né? Que vocês comecem a fazer os exercícios, porque daqui a pouco esse negócio não fica tão simples mais, né? Então, se vocês já pegam a lógica que está por trás disso, facilita muito a vida de vocês posteriormente, ok? Pessoal, alguma dúvida? Tudo muito Até rápido. agora tá tranquilo, professor. Também tudo muito rápido, assim, acaba não dando para saber o que é difícil. Eu acho que em matemática, e aqui também, a gente tem que fazer os exercícios, ou tentar fazer, e a partir daí pode surgir as dificuldades. Então, o que eu queria combinar com vocês? Não sei se vocês viram lá no sistema, tem uma lista. Não sei se vocês chegaram a ver, no tópico 1. Vocês podem dar uma conferida lá? Aham, professor, tá aqui. A gente Aí, pegou. né? Uhum. Isso é uma lista de exercícios com as respostas, né? Eu vou deixar o slide para vocês agora, né? E eu gostaria que vocês tentassem resolver, tá? Eu vou ficar aqui no sistema, se vocês tiverem alguma dúvida, é só dar um toque, né? Eu vou ficar até o final da aula. Vocês tentam resolver, e na próxima aula, a gente tenta, as dúvidas que vocês tiverem, a gente tenta resolver juntos, ok? Só peço o seguinte, por favor, não postergue isso, porque depois esse negócio vai ficando mais denso, vai ficando um pouco mais complicado, e se vocês começam a entender a lógica que está por trás desses cálculos, né, tudo fica mais fácil. Então, assim, se vocês não... Eu gostaria que vocês chegassem semana que vem, pelo menos, que todos tentem fazer essa lista, ok? É uma lista bem simples. Eu não sei se eu falei com vocês da calculadora na aula passada, cheguei a comentar. Vocês lembram? Chegou sim, professor. O senhor falou que Então, a calculadora científica era melhor para o passo a passo.
Isso. Todo mundo deveria ter, tá? Uma calculadora científica, porque, como eu disse a vocês, acaba dando uma ajuda no raciocínio lógico aí que vocês precisam ter da disciplina. Então, pessoal, fica assim, eu disponibilizei, tá? E aí vocês tentem fazer e eu fico aqui, caso vocês tenham dúvidas, ok? Combinado Perfeito, assim? professor. Combinado. Se vocês quiserem gastar esse tempo agora que vocês têm na... Se a gente estivesse na aula, a gente estaria fazendo juntos isso, tá? Mas não tem jeito, aí vocês tentam e a gente tira as dúvidas. A próxima aula, o início da aula, a gente vai ser todo para tirar as dúvidas que vocês vão, possivelmente, terão dessa lista ou não. Combinado? Combinado. Combinado. Então vocês fiquem à vontade se vocês quiserem sair, enfim, eu tô aqui até o final da aula, ok? Eu já vou disponibilizar os slides lá para vocês. Pessoal, então, qualquer coisa eu estou aqui, vocês têm o meu e-mail, pode mandar alguma dúvida no sistema, enfim, né? Sintam a vontade para tirar dúvida, ok? Por hora, então, pessoal, obrigado, né? E como eu disse, se quiser tirar alguma dúvida, eu estou aqui no sistema até às 11h30. Tá bom, professor. Até a próxima aula eu vou tentar resolver a lista lá, acho que a gente também vai. E aí a gente tira as dúvidas semana que vem. Ok, beleza, Tchau, então. Bom final de Tchau, semana. professor. Valeu. Tchau, Um abraço. professor. Tchau, tchau. Bom final de semana. Valeu, professor. Tchau. Opa.